Olá! Para quem está nessa batalha dos concursos, a gente sabe, tem umas questões de contabilidade que parecem que foram feitas só para dar um nó na cabeça, né? E provisão, então, nem se fala. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vamos pegar uma questão da FCC, daquelas que assustam à primeira vista, e vamos desmontar ela, juntos. Aquele sonho da aprovação, ele é construído assim, um desafio de cada vez. Então, bora começar. Certo, vamos lá. A gente bate o olho numa questão como essa. Uma tabela, um monte de informação, vários processos e ainda por cima pedindo duas coisas de uma vez. Chega a dar um frio na barriga, não dá? A primeira reação é pensar, vou pular essa. Mas calma, respira. Sentir isso é super normal. E a boa notícia é que por trás dessa casca de questão difícil, existe uma lógica bem simples. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, transformar o complicado em algo fácil. A gente vai quebrar essa questão em pedacinhos e no final você vai ver que, na verdade, ela é bem tranquila. Para a gente não se perder no meio de tanto número e detalhe, a gente precisa de um plano, um mapa do tesouro. Com um caminho claro na cabeça, fica muito mais fácil focar no que realmente interessa e chegar na resposta certa sem estresse. E o nosso mapa é esse aqui. Simples, só 3 passos. Primeiro, a gente acha o ponto de partida. Segundo, a gente calcula o nosso destino, o saldo do ano seguinte. E terceiro, a gente mede o que essa jornada significou para o resultado da empresa. Simples, direto e sem erro. Vamos seguir essa trilha? Vamos começar com a parte mais fácil, que é achar nosso ponto de partida. E aqui a FCC foi bem legal com a gente, porque essa informação já veio de bandeja no enunciado da questão. É praticamente um ponto de graça. Tá lá, escrito com todas as letras, o saldo da conta de provisões no final de 2013 era de 7 milhões de reais. Anota esse número. Ele é a nossa base, nosso ponto de referência para todo o resto. Passo 1 concluído. Fácil, né? Agora sim, vamos para o coração da questão. Calcular o novo saldo lá em 2014. E aqui presta muita atenção, porque tem uma regra de ouro que resolve tudo. Quando o assunto é provisão, a gente só leva em conta, só contabiliza, aquilo que é classificado como provável. Para ficar mais fácil, pensa na provisão como se fosse uma poupança para pagar uma dívida futura. A empresa olha e pensa, essa dívida aqui tem uma chance bem grande de eu ter que pagar. Então, por segurança, ela já guarda um dinheiro, já reconhece essa despesa. Agora, se a chance é só possível ou remota, aí a contabilidade ignora. Então a FCC nos dá essa lista de problemas da empresa em 2014. A nossa missão aqui é ser um detetive e usar a nossa regra de ouro como uma lupa. Vamos separar o que é importante do que é só para confundir. E o pulo do gato é exatamente este. A gente vai olhando linha por linha. Ação de PIS é provável, sim, então entra na nossa conta. Ação de IPI é possível, não, esquece. Ações trabalhistas, provável, com certeza. Ação de ICMS, provável, entra também. Danos ambientais, remota, e essa aqui a gente ignora completamente. Só vamos somar o que tem o selo provável. Depois de passar o filtro, olha o que sobra. Uma continha demais, bem simples. É só somar o valor do PIS, das ações trabalhistas e do ICMS. A parte difícil, que era entender o conceito, já foi. E essa soma dá 4 milhões de reais. Esse é o novo saldo da conta de provisões no final de 2014. Pronto! Encontramos a primeira metade da resposta. Passo 2, concluído. Beleza, mas ainda não acabou. Falta o último passo. A questão também quer saber o efeito que essa mudança toda teve no resultado de 2014. Para descobrir isso, a gente só precisa responder uma pergunta bem simples. A nossa poupança para dívidas aumentou ou diminuiu de um ano para o outro? E quando a gente coloca os dois saldos lado a lado, a história fica bem clara. A empresa achava que a dívida provável dela era de 7 milhões. Um ano depois, reavaliando tudo, ela descobriu que a dívida provável é de só 4 milhões. Ou seja, a dívida estimada diminuiu, e diminuiu bastante. E aqui está a lógica que tem que ficar na cabeça. Se a sua dívida estimada diminui, isso é uma notícia boa ou ruim? É ótimo, né? É um alívio. É como um dinheiro que você já dava como perdido e, de repente, ele volta para o seu bolso. Para a contabilidade, esse alívio é tratado como um ganho, uma receita. E toda receita faz o quê? Aumenta o resultado do período. Para calcular o tamanho desse ganho, a conta é bem simples. É só pegar o saldo antigo e subtrair o saldo novo. A diferença dá 3 milhões de reais. E como a provisão diminuiu, esse valor representa um aumento no resultado de 2014. O nome técnico disso é receita de reversão de provisão. E com isso, a gente resolveu a segunda e última parte da questão. Passo 3, concluído.
Missão cumprida! Agora é só a gente organizar a resposta e, de quebra, vou dar aquela dica de ouro, aquela malandragem de concurseiro que pode economizar um tempo valioso no dia da prova. Então, resumindo a nossa investigação, o saldo final da provisão tem que ser de R$ 4 milhões, e a mudança que aconteceu de um ano para o outro gerou um aumento de R$ 3 milhões no resultado. E essa combinação bate certinho com a alternativa D. Viu só? Não tem mágica. É só seguir o método com calma que aquela questão que parecia impossível se torna totalmente resolvida. Agora, a dica para levar para a vida e principalmente para o dia da prova. Percebeu que quando a gente achou os R$ 4 milhões lá no nosso segundo passo, só com essa informação a gente já podia ter riscado as alternativas A, B e E. Sobrariam só duas para a gente analisar. Isso é uma economia de tempo gigantesca. Essa malícia de prova faz toda a diferença. E assim que a gente desvenda mais uma questão. A contabilidade tem essa lógica por trás, e quando a gente foca em entender o porquê das coisas, tudo fica mais claro. Continue com essa garra nos estudos, porque cada conceito que a gente domina é um degrau a mais na escada que leva para o seu sonho. A gente se vê na próxima.